Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o missionário Guilherme Farrer e trago para vocês o Pão Nosso de Cada Dia, o devocional da Igreja Aba de Blumenau, baseado na leitura bíblica diária. Hoje é dia 1º de maio de 2021 e estamos lendo o primeiro livro de Crônicas. O título da mensagem de hoje é Transgredir, Guardar, Consultar. E o texto base dessa mensagem nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. As 3 palavras que intitulam o devocional de hoje, se estudadas à luz da vida de Saul, podem nos dar uma boa noção das consequências de não se obedecer à palavra de Deus. Os versículos que acabamos de ler registram um fato: o rei Saul morreu. E não só isso, o texto bíblico também nos mostra por que ele morreu. 2 atitudes provocaram a morte dele: transgrediu a palavra de Deus e consultou uma médium. Saul cometeu essas coisas simplesmente porque não guardou a palavra de Deus. Guardou aqui é no sentido de reter na memória, de lembrar, de ter dentro de si, cumprir, observar. Em outras palavras, o coração de Saul não estava cheio da palavra de Deus. Por isso houve a transgressão. Transgredir significa não cumprir, não observar, infringir ou violar uma ordem, lei ou regulamento. Saul não obedeceu e não cumpriu o que a palavra de Deus ordenava. E, por não guardar a palavra de Deus, num momento de angústia e desespero, consultou uma médium. Prática esta que Deus deixa bem claro em sua palavra que não devemos observar, pois é abominação para o Senhor. Se Saul tivesse guardado a palavra de Deus, não teria consultado a médium, teria consultado a Deus. É por isso que precisamos constantemente ler e meditar na palavra de Deus, que é a Bíblia, e procurar guardá-la. Fazendo isso, não corremos o risco de transgredi-la e muito menos de consultar coisas que Deus abomina. Lembrando que Saul morreu, pois praticou essas coisas ao longo de sua vida. Não foi uma única transgressão ou consulta que provocou sua morte. Isto serve de exemplo para nós. Guardar a palavra de Deus deve ser nosso estilo de vida e deve ser cumprido à risca. Assim, vamos viver uma vida digna que agrada a Deus e não vamos ter o mesmo fim que Saul, destituído de seu chamado e morto de forma vergonhosa. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.